Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material que é, bom, um verdadeiro desafio. E que desafio, né? Temos aqui uma série de trechos de um texto filosófico denso, poético e, olha, muitas vezes bem enigmático, de uma figura chamada Zaratustra. É um livro cheio de aforismos, parábolas, umas ideias que viram nosso senso comum de cabeça para baixo. Exato. E a nossa missão aqui, acho, não é fazer uma leitura acadêmica, formal. É mais tentar navegar por essas águas profundas e tirar dali as ideias mais potentes, sabe? Entendi. Vamos tentar entender o que Zaratustra nos diz sobre a natureza humana, sobre a superação de nós mesmos e, talvez o mais importante, sobre a coragem de criar novos valores. É uma exploração do que significa ir além do que a gente é hoje. Perfeito. E o ponto de partida dele, a primeira coisa que salta aos olhos, é algo que talvez surpreenda muita gente. Ele não começa lá no alto, com pensamentos etéreos. Não mesmo. Ele começa no chão, no concreto. A enorme importância que ele dá ao corpo. Ok, vamos desvendar isso. Zaratustra parece que inverte completamente a lógica tradicional, né? Aquela de mente sobre o corpo. Totalmente. Ele chega a dizer com todas as letras, o corpo é uma grande razão, e que essa razão fala com mais lealdade e pureza do que o espírito. Ele ataca diretamente os que ele chama de desprezadores do corpo. Por que essa fixação toda no físico? Não é a mente que deveria nos guiar? Então, o que é fascinante aí é que ele está fazendo uma inversão radical. Para o Zaratustra, o corpo não é uma prisão para a alma, sabe? Como tantas filosofias e religiões pregavam. Certo. O corpo é a base de tudo. A consciência, a alma, o nosso eu. Tudo isso é visto como uma ferramenta do corpo, um instrumento dessa tal grande razão. Tem uma citação que deixa isso muito claro. Qual? O teu próprio ser criador criou a tua estima e o teu menosprezo. Criou o teu prazer e a tua dor. Ou seja, nossas emoções, nossos valores mais profundos, eles não vêm de um lugar abstrato. Eles nascem da nossa experiência encarnada, da nossa fisiologia mesmo. Entendi. Então, em vez de pensar, eu tenho um corpo, a ideia é mais, eu sou um corpo. Isso. E ele leva isso para um lado muito prático, como o sono, por exemplo. Ele diz que, para dormir bem, a gente precisa estar em paz consigo mesmo durante o dia. A citação é, 10 vezes deves reconciliar-te contigo mesmo, porque é amargo vencermos-nos. Isso transforma o sono numa espécie de, sei lá, um boletim diário da nossa saúde mental. Exatamente, o sono é o placar final do dia, e essa luta para se reconciliar não é contra o corpo, é uma luta dentro do nosso ser, um ser que é, no fundo, corporal. O corpo sente o peso dos conflitos que não foram resolvidos. Aham. Essa reconciliação diária é o que ele chama de dormideira da alma. É um calmante natural. Se você não resolve suas batalhas internas, o corpo simplesmente não desliga. Como ele diz, bem direto, o que não está reconciliado dorme mal. O corpo guarda as contas. Mas essa ideia de dar tanta importância ao corpo não pode levar, tipo, a um hedonismo? A simplesmente seguir todos os nossos impulsos sem critério nenhum? Ótima pergunta. Porque essa é uma interpretação errada muito comum. Quando ele fala da grande razão do corpo, não é um convite para ceder a todos os desejos. Não. Não. É um convite para escutar e entender essa razão. O corpo tem seus impulsos, suas vontades, e a tarefa não é ser escravo delas, mas sim o mestre. É preciso organizar esse caos de pulsões e hierarquizá-las, sabe, e transformar isso em algo poderoso. Desprezar o corpo é uma fraqueza. Ser escravo dos impulsos é outra. A maestria é o caminho. Ok. Então essa maestria, essa reconciliação interna, parece um trabalho bem individual, quase solitário. E isso me leva a uma aparente contradição nos textos. Sei. Zaratustra parece ter uma visão muito dura da vida em sociedade. Ele diz, foge para a tua solidão. Mas, ao mesmo tempo, ele alerta. A vossa malquerência, com respeito a vós mesmos, converte a vossa solidão num cativeiro. Afinal, a solidão é boa ou ruim? É que ele faz uma distinção que é crucial entre solidão e isolamento. Ah, A solidão, para ele, é o espaço sagrado da criação, onde você pode se ouvir, se fortalecer. É um estado produtivo.
Já o isolamento é o que acontece quando você foge para a solidão sem antes ter feito as pazes consigo mesmo. Entendi. Aí, como você mesmo citou, ela vira uma prisão, um cativeiro, porque você fica trancado com a única pessoa que você não suporta, você mesmo. E a crítica dele à sociedade, às pessoas em grupo, é feroz. Ele fala que encontrou demasiados cômicos nas festas e que até os espectadores agem como atores. Ele está dizendo que somos todos falsos o tempo todo. Ele está criticando a inautenticidade, a tendência que a gente tem de usar máscaras sociais para ser aceito, né? Certo. No meio da multidão, segundo ele, o indivíduo se perde. As pessoas se juntam não por uma conexão real, mas por fuga. Ele diz que um vai após o próximo porque se procura, e o outro porque se quiser esquecer. É uma dinâmica de carência e distração. E a crítica culmina naquela frase brutal. Qual? Quando se juntam 5, deve morrer um sexto. Nossa. O sexto é a individualidade, a autenticidade, que é esmagada pelo grupo. Mas isso não é um pouco... radical demais? A gente é ser social. Isolar-se completamente não pode ser a resposta, certo? Como ele resolve essa tensão entre ficar só e a vida em comunidade? Não, ele não propõe que a gente vire um eremita para sempre. A solidão é um retiro estratégico, um lugar para se reconstruir. Tá. E a partir daí, ele propõe um novo tipo de amor, uma nova forma de conexão. Ele diz que a gente deve superar o amor ao próximo, que muitas vezes é um amor por pena ou por necessidade de aprovação. E no lugar disso, ele propõe um amor ao afastado. Ao afastado. O que é isso? Amar quem está longe. Exato. O afastado é o amigo que está longe, é a geração futura, é o ideal que você quer alcançar. E, em última instância, o afastado supremo é o super-homem. É um chamado para a gente direcionar nossa energia não para manter relações sociais medíocres, mas para criar um futuro melhor e um ser humano superior. E aí a gente chega no conceito central, o super-homem. É provavelmente a ideia mais famosa e mais mal compreendida dele. Primeiro, vamos deixar claro, não tem nada a ver com o herói de capa dos quadrinhos, né? Nada a ver. Exato. Ele diz, o homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem. O que isso quer dizer? Essa metáfora da corda é perfeita. Significa que a humanidade, como a gente conhece, não é um destino final. É uma transição. Nós somos uma ponte. Uma ponte. Estamos saindo do nosso passado animal, mas ainda não chegamos no nosso potencial máximo. O super-homem é esse potencial. É a meta que nós mesmos devemos criar. É o que dá sentido à Terra. Então é uma transferência radical de responsabilidade. Em vez de esperar uma salvação divina ou um propósito que vem de fora, o desafio é criar o nosso próprio propósito. Precisamente. E o interessante é que o super-homem não é uma evolução biológica. É uma evolução de valores. É a resposta do Zaratustra para a pergunta: se as velhas verdades e os deuses morreram, o que impede a gente de cair no vazio, no niilismo? E a resposta é... Nós mesmos, criando um propósito tão forte que ele se torna nosso novo centro de gravidade. É por isso que ele diz, de forma bem provocadora, podereis criar um Deus. Pois então não me faleis de deuses. Podereis, contudo, criar um super-homem. A tarefa é nossa. E a força que impulsiona essa criação é o que ele chama de vontade criadora, certo? Mas quando ele fala em criar, é sobre ser artista, pintor, músico? Pode ser, mas é muito mais amplo que isso. A vontade criadora é a pulsão fundamental de dar forma ao caos, de impor a sua vontade sobre a existência. Pode ser criar uma obra de arte, uma nova lei, uma nova forma de viver ou, no fim das contas, criar a si mesmo. Entendi. É a força que diz sim para a vida e busca ativamente moldá-la. Mas ele dá um aviso importante. Ele diz, todos os criadores são cruéis. Espera um pouco, essa frase é muito forte. Ele está justificando a crueldade em nome da criação? Eu fico um pouco desconfortável com essa ideia. É uma frase feita para chocar, com certeza. Mas a crueldade aqui não é sadismo ou maldade gratuita. É a dureza, a frieza necessária para destruir o que é velho e dar à luz ao que é novo. Como assim? Pensa assim, para construir um prédio novo, você precisa demolir o antigo.
Para criar uma nova tábua de valores, você precisa quebrar a antiga. E esse processo de quebrar velhas crenças em si mesmo e nos outros é doloroso. É a crueldade do martelo do escultor que quebra a pedra para revelar a estátua que está dentro. Entendi. Se a gente está quebrando as velhas tábuas de valores, isso significa que toda a nossa noção de certo e errado, de justiça, tudo isso também precisa ser repensado. Exato. E a visão dele sobre a justiça tradicional é, de novo, implacável. Ele fala: "Não me agrada a vossa fria injustiça. Nos olhos dos vossos juízes transparece sempre o olhar do verdugo e seu gelado cutelo." Ele ataca uma justiça que, na visão dele, nasce do ressentimento e da vontade de punir. É uma justiça reativa, sabe? Baseada na vingança disfarçada de lei. A alternativa que ele propõe é uma justiça que nasce da abundância, da força. Da abundância. Sim, ele diz, é mais nobre condenarmos do que teimar, mormente quando temos razão. E completa. Somente é preciso ser rico bastante para isso. Mas uma justiça que pode se dar ao luxo de não punir soa como uma utopia para os ricos e poderosos. Para a vítima de um crime, essa nobreza toda não soaria como uma grande injustiça? Essa é a crítica mais pertinente. Mas é importante entender que ele não está propondo um novo código penal para a sociedade. Ele está falando de uma ética para o indivíduo superior. Ah, tá. O rico a que ele se refere não é necessariamente rico de dinheiro, mas rico de espírito, de poder interior. É alguém que superou o ressentimento e não precisa da vingança para se sentir completo. Ele pode se dar ao luxo de perdoar ou simplesmente seguir em frente, porque a força interior dele é tão grande que o dano que ele sofreu não o diminui. É um ideal, um horizonte, não uma política pública. Ok. E seguindo nessa linha de inverter virtudes, ele também tem uma visão muito desconfiada da compaixão, que para muita gente é a virtude máxima. Sim, ele joga um balde de água fria na compaixão. Ele pergunta: não será simplesmente porque a vossa sensualidade se disfarçou e tomou o nome de compaixão? Nossa! Ele suspeita que, muitas vezes, o que a gente chama de compaixão é uma forma de nos sentirmos bem com nós mesmos ou uma maneira de evitar encarar o nosso próprio sofrimento, focando no sofrimento do outro. Para ele, o perigo da compaixão é que ela nos afunda no sofrimento dos outros e nos impede de superá-lo. E o que ele valoriza no lugar? O valor, a coragem, que ele chama de o melhor dos matadores, porque a coragem ataca o sofrimento de frente, inclusive a própria compaixão. Então o caminho proposto é este: dominar o corpo, encontrar força na solidão para se recriar, usar a vontade criadora para mirar no super-homem e, no processo, desenvolver uma nova moralidade baseada na força e não no ressentimento. Parece uma montanha imensa para escalar. É uma montanha. E quando a gente acha que chegou no topo, ele joga o desafio final, o teste definitivo, que é a ideia do eterno retorno. Certo. Exatamente. É o conceito mais denso e talvez o mais poderoso. Ele o chama de o anel dos anéis, o anel do regresso. É o teste final para a vontade de poder, para o amor à vida. Mas, sinceramente, a ideia soa absolutamente aterrorizante. Pensar em reviver cada momento da minha vida, especialmente os piores erros, os maiores sofrimentos, os momentos de vergonha, repetidamente, para sempre. Qual é o sentido positivo nisso? Parece uma maldição. Esse terror é exatamente o ponto. É um experimento mental, um filtro psicológico. Se a ideia de reviver sua vida te apavora, isso significa que você ainda não vive de uma forma que possa afirmar por completo. Certo. Há coisas das quais você se arrepende, que você nega. O objetivo não é acreditar que isso vai acontecer literalmente, mas usar a ideia como um guia para cada ação. Eu faria isso se soubesse que teria que repetir essa ação pela eternidade. É um chamado radical para viver sem arrependimentos, para agir de forma tão plena e autêntica que você possa olhar para qualquer momento e dizer sim de novo. Então a alegria, nesse sistema, não é a ausência de dor. Pelo contrário. Não mesmo. Ele diz que a dor grita, passa, vai-te. Mas que a alegria não quer o fim da dor. A alegria quer a si mesma, quer a eternidade, quer o regresso, quer tudo igual a si eternamente.
A alegria que é a dor junto, porque faz parte do pacote completo. Perfeito. É a aceitação radical da totalidade da existência. É o que ficou conhecido como amor fati, o amor ao destino. E é crucial entender que não é uma resignação passiva, do tipo, fazer o quê? É a vida. Não. É um amor ativo, apaixonado por tudo que acontece, o bom e o ruim. É olhar para a maior dificuldade da sua vida e ser capaz de dizer não apenas eu aguento isso, mas eu queria que isso acontecesse, porque foi essencial para me tornar quem eu sou. É a afirmação máxima. E ao alcançar essa capacidade de afirmação total, Zaratustra completa a própria jornada. Ele diz: eu cheguei a ser o que abençoa e afirma. Tenho sido um lutador a fim de que um dia ter as mãos livres para abençoar. É a apoteose de todo o processo. Exatamente. A luta inteira contra os velhos valores, contra o ressentimento, contra a compaixão paralisante. Tudo isso era para limpar o terreno, para se livrar do peso da negação. Apenas quando ele supera tudo isso, é que ele tem as mãos livres para finalmente abençoar a existência em sua totalidade. Sem exceções. É a conquista da liberdade de dizer sim. Uau! Que percurso! Exploramos a sabedoria do corpo como nossa base, a necessidade da solidão criativa, a crítica feroz à sociedade, a meta de criar o super-homem e, finalmente, a aceitação radical de toda a existência, com a ideia do eterno retorno. São conceitos que desafiam a gente a repensar praticamente tudo em que acreditamos. No fim, Zaratustra nos deixa com uma tarefa monumental. Sermos os poetas da nossa própria vida, os criadores do nosso próprio sentido. Sermos a ponte para um futuro que nós mesmos devemos construir a partir da superação de quem somos hoje. O que nos leva a um pensamento final para reflexão. Toda a jornada de Zaratustra, como a gente viu, é uma longa e árdua batalha de autossuperação, que culmina na capacidade de abençoar a vida, de amá-la incondicionalmente. A pergunta que fica é: o que em nossas próprias vidas, em nossas próprias mentalidades, a gente ainda precisa confrontar, quebrar e superar para, um dia, quem sabe, também termos as mãos livres para abençoar?